General Heleno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu digo para vocês que o tema que o General Heleno vai abordar a respeito dessa webinar se chama A Amazônia e o Futuro do Brasil e do Mundo. Muito bem. É uma honra para mim participar dessa conversa aqui sobre a Amazônia, principalmente porque estou ladeado pelo Alexandre Garcia, um jornalista que eu conheço há muito tempo, que para mim sempre foi um modelo do que nós imaginamos que seja um jornalista. E mais do que isso, é meu amigo. Eu já aprendi uma vez que jornalista não tem amigo, né? Tem fonte. Mas no caso do Alexandre Garcia, há tanto tempo que eu o conheço, que ele realmente é meu amigo. E aqui do meu lado esquerdo está o General Vilas Boas, que está patrocinando essa conversa. Aqui nenhum de nós conhece mais sobre a Amazônia do que o General Vilas Boas, pela sua vivência, pela sua capacidade intelectual, pelo seu amor àquela terra, que nós também passamos algum tempo nela, mas nenhum de nós passou mais do que ele. Além de tudo, não nos dedicamos à Amazônia como ele se dedicou. Então, a minha homenagem ao General Vilas Boas, meu companheiro de academia militar, meu contemporâneo, muitas vezes, meu modelo de comportamento como líder, e a quem eu dedico não só uma amizade profunda, como uma afeição muito grande. Quero aproveitar o dia de hoje para fazer uma homenagem também à nossa bandeira do Brasil, né? Que tanta gente andou repudiando, mas que, além de ser uma das bandeiras mais lindas do mundo, é um símbolo pátrio a quem nós devemos respeito e que devemos cultuá-lo durante toda a nossa vida, porque representa claramente, e quem sabe a história da bandeira do Brasil, sabe o que ela traz no seu contexto para cada um de nós brasileiros. Salve, lindo pendão da esperança. Salve, lindo pendão da esperança. Eu vou procurar ser bastante objetivo nas minhas declarações aqui, nas minhas afirmações, exatamente porque, para a gente falar de Amazônia e se estender, nós vamos levar um dia inteiro. A Amazônia é um paraíso fantástico e o inferno muito pouco cobiçado. É um paraíso fantástico para quem a conhece, para quem a respeita e para quem a utiliza corretamente. E é um inferno verde para aqueles que desejam se valer da Amazônia como objeto de negócios, objeto de lucros. Ela não existe para isso. Nós hoje temos, ao olhar o mapa do mundo, nós temos claramente 3 áreas que eu considero estratégicas. Essa consideração é minha, que são o leste da Ásia, por motivos óbvios. Se nós formos nos deter aí nessa parte do mundo, nós vamos verificar a quantidade de países que se reuniram ao longo da existência da humanidade no leste da Ásia, países hoje, alguns deles potências mundiais, alguns que já foram e poderão ser futuramente potências bélicas, e países que têm interesses em outras partes do mundo. Então, são países que merecem um cuidado especial e a gente tem que torcer para que todos continuem se dando bem, porque ali está hoje desenhada uma situação muito difícil do ponto de vista geopolítico. Temos ainda o Oriente Médio. Acabei de chegar de lá ontem, e a gente, quando vai ao Oriente Médio, sente as diferenças culturais que existem com a nossa civilização ocidental. Mas eles têm uma cultura profunda, um amor muito forte à terra,
aonde nasceram e a terra que eles transformaram. Eu ontem fui, essa semana nós fomos ao Bahrein, ao Catar e aos Emirados Árabes. E é impressionante o que eles conseguiram transformar aquele deserto, né? Então também é uma área bastante cobiçada, com influência seguramente nesse nosso tempo de vida nesse mundo. O Oriente Médio esteve sempre em destaque, né, na história do mundo. E a outra, eu posso até estar forçando um pouquinho, mas para quem conhece a Amazônia entende o que eu vou dizer, a Amazônia se impôs como a terceira área estratégica que, na minha consideração, terá influência decisiva no futuro do planeta. Então, a nossa Amazônia, por isso, é tão comentada, é tão vilipendiada, é tão assim, destratada por gente que jamais colocou os pés na Amazônia, não sabe nem o que significa a Amazônia e fica tecendo considerações absurdas. Uma das coisas que eu costumo dizer é que esses percentuais que são falados sobre a Amazônia, se nós somarmos os percentuais que já foram apresentados de destruição da Amazônia, ela não existiria mais. Ela seria hoje um grande campo de futebol. Dava para botar uns 300 times jogando, mas seria um grande campo de futebol, estaria completamente desmatado. Então isso aí é uma coisa que fere aqueles que conhecem a Amazônia, fere o entendimento das pessoas em relação à fantástica área que isso representa, o valor que ela tem na história da humanidade, que terá cada vez mais. A Amazônia cada vez mais vai representar uma área fundamental no estudo geopolítico do planeta. Botei aí uma figura grotesca com relação aos Estados Unidos, porque realmente a gente percebe a situação dos americanos, dos Estados Unidos, em relação ao mundo hoje. O mundo vem sofrendo transformações rápidas. Eu digo até que a minha geração não estava preparada para a revolução cibernética. As coisas acontecem numa velocidade, até o hiato entre as gerações diminuiu muito. O hiato entre as gerações era de 15 anos, 20 anos. Hoje, eu vejo pelos meus netos, com 6 anos de diferença, há um hiato entre as gerações deles. Nada que signifique mal-estar ou alguma discordância, mas são os valores, os sentimentos, a cultura, ela se modifica muito rapidamente pela velocidade que a comunicação chega. Eu estava lembrando hoje que para falar de Resende para o Rio de Janeiro, levava 6 horas esperando a ligação interurbana, que passava por uma telefonista. Então isso aí hoje é uma coisa inconcebível. A garotada nova nem imagina o que seja isso. Levar 6 horas esperando uma ligação de Resende ao Rio de Janeiro, 140 quilômetros de distância, é uma coisa inconcebível. E, no entanto, do Oriente Médio para cá, a gente fala na mesma hora e sem pagar. A vantagem é sem pagar. A situação dos Estados Unidos, ela se deve principalmente... começou a dar pane aqui. Nós tivemos uma eleição agitada nos Estados Unidos para presidente da República, algumas agitações provocadas, outras agitações que são naturais dessa nossa época, que é uma época difícil, de convivências que estão se readaptando a um novo mundo. Tivemos no mundo inteiro uma forte influência da pandemia e com resultados muito diferentes de país para país, sendo que alguns países pagaram muito mais caro pela chegada da pandemia do que outros. Alguns países resolveram rapidamente o problema, outros estão até hoje buscando solução para um problema que nos pegou desprevenidos. Eu acho que pouca gente podia admitir que nós tivéssemos uma pandemia com esse grau de intensidade no mundo inteiro, e essa velocidade de transmissão também aconteceu na pandemia. Os meios de transporte fizeram da pandemia uma situação irradiada para o mundo muito rapidamente.
pegou o mundo desprevenido. Até hoje estamos discutindo alguns aspectos. E nós estamos vivendo, e para nós brasileiros, nos interessa muito a posição dos Estados Unidos. Eu sempre digo aos americanos que vêm aqui nos visitar e quando vou aos Estados Unidos oficialmente, que os Estados Unidos são inevitavelmente amigos do Brasil. E eles têm que nos ver da mesma maneira. Nós somos inevitavelmente amigos dos americanos, por uma série de identidades, por uma série de posturas, pelo que pensamos para o futuro. Então, as pequenas divergências não podem nos afastar. Ao contrário, nós temos que buscar nos aproximar. Existe uma relação muito estreita entre nós, na área militar sempre houve, existe uma similaridade grande na cultura, uma cultura tipicamente ocidental, mas os Estados Unidos têm um papel preponderante na nossa geopolítica. Outro ponto que eu acho fundamental em qualquer estudo geopolítico que se realize hoje é a extensão da China. A China é um país que nos preocupa, porque foi uma economia que passou a crescer mais de 10%, exercendo um papel fundamental no comércio mundial. Ela precisa de duas palavrinhas que estão meio na moda. Muita gente fala nisso hoje. Antigamente não se ouvia muito falar nisso. Mas hoje essas duas palavrinhas são primordiais para a China, para a Índia e até para nós, que é a segurança alimentar. Então a China passou a se preocupar com a sua própria segurança alimentar. Uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, vou aqui dar um número redondo, mas que cresce numa velocidade preocupante e que tem um PIB que em 2019 chegou a 14 trilhões de dólares. Pode ter sofrido algum recesso aí na pandemia, mas é um país que precisa crescer para poder, principalmente, alimentar a sua população. Mas ele não se limita a alimentar a sua população. Ele tem hoje um papel preponderante em quase todos os campos do ser humano. Chega a 15% da economia mundial. A China tem se preocupado, tem se esforçado, tem demonstrado uma evolução tecnológica muito grande. Então, aquela história do material chinês não era de boa qualidade, os equipamentos chineses não eram tão avançados quanto os equipamentos de outros países. Não, a China tem buscado, graças a um esforço enorme na educação da sua juventude, uma boa parte da juventude chinesa foi estudar fora da China, trouxe os conhecimentos para a China. Então, eles têm hoje um nivelamento mundial que os coloca numa situação muito privilegiada em relação ao mundo. E tem necessidade de se expandir, porque tem uma população gigantesca. Ao lado da China, na mesma área ali da Ásia Oriental, nós temos a Índia, com uma população semelhante, a mesma necessidade de se preocupar com segurança alimentar, que é outro problema sério. Nem vou tratar disso aí, vamos passar direto. A política externa de quase todos os países do mundo, ela guia-se por interesses nacionais e não por inspiração ideológica. Esse pragmatismo nas relações exteriores vem sendo adotado pelo Brasil, já foi adotado em outra época, com efeitos muito positivos. Está comprovado que a relação que é indispensável entre os países, aqui no Ocidente, no Oriente, e hoje isso cada vez se torna mais familiar. Eu recomendo até aqueles que fazem estudos sobre esses assuntos, que não estudem no planisfério, que olhem no globo,
porque o globo dá uma impressão de distância para nós real. O planisfério muitas vezes nos ilude. A gente olha o planisfério como normalmente ele é exibido e nos parece que a Rússia, a China, são longe demais do Brasil ou dos Estados Unidos. Quando a gente olha no planisfério, vê como eles são perto. Eles são muito perto. Para a qualidade dos meios de transporte de hoje, eles são muito perto. Então, essa inspiração ideológica ela não pode se tornar impositiva nessa busca de interesses e de tratados internacionais. É preciso haver uma consciência plena de que a inspiração ideológica vai para segundo plano. Os interesses nacionais ficam acima dessa interpretação ideológica. O pragmatismo na área econômica é essencial, novamente insisto, sem compromissos político-ideológicos. Não é porque nós temos uma parceria muito grande com a China que nós vamos abraçar os seus postulados político-ideológicos. Essa aproximação na área econômica é necessária para a China e para o Brasil. Alguns dizem, não, nós somos extremamente dependentes da China. Somos dependentes da China porque temos grandes trocas comerciais com a China. E são trocas comerciais. Eles também dependem de nós. E nós temos que buscar parceiros que favoreçam a defesa e a tecnologia nacional. Deve estar pensando, mas o que tem isso a ver com a Amazônia? O problema é que a Amazônia é uma área cobiçada do mundo. É uma inocência, é até uma falta de realismo, de inteligência operacional, imaginar que a Amazônia não é objeto de cobiça. No mundo, sempre há regiões que, pela sua qualidade, pelo que produz, pelo que pode oferecer para o resto do mundo, sempre foram objeto de cobiça. Desde o Império Romano, as conquistas do Império Romano foram atrás do que podia completar o que a antiga Roma precisava para se desenvolver. E a Amazônia, ela oferece riquezas inesgotáveis para um mundo que está atrás desse tipo de compromisso. O nosso investimento em infraestrutura, ele precisa se compatibilizar com o fato de nós já fomos a sexta economia do mundo e agora com esses acontecimentos últimos aí de pandemia e um descontrole que é flagrante e que aconteceu nos últimos governos do Brasil, nós hoje somos a 10ª economia do mundo, alguns já registram um 12º lugar, mas nós temos condições de crescer e voltar àquela posição. Projeções para 2050 colocam o Brasil como a 5ª economia do mundo. E eu acredito muito nisso. O Brasil tem condições de rapidamente reconquistar a sua posição na economia mundial. E nós precisamos cuidar disso. Estradas, aquavias, portos, aeroportos, energia, transporte público, comunicações, saneamento básico. Esses são os itens fundamentais para se construir uma infraestrutura que possa sustentar um país que deseja ser uma das 5 maiores economias do mundo. E isto aí, eu estou falando isso e vou voltar a falar nesse assunto em relação à Amazônia, porque a Amazônia só teve essa preocupação com a Amazônia o governo militar. Com erros, sim, com erros, mas com o acerto de vislumbrar a importância que a Amazônia teria no desenvolvimento mundial. Então, não foi por acaso que lá foi feita a Transamazônica, a Perimetral Norte, que nós planejamos várias hidrelétricas na Amazônia. Então, foi uma visão avançada do que a Amazônia representava para o Brasil e para o mundo. Então, é uma ingenuidade achar que a Amazônia não é objeto de cobiça mundial, até para impedir que ela atinja outros países economicamente ricos e viáveis. Aí estão algumas obras do ministro Tarcísio, que hoje é uma figura conhecida na República, e a gente percebe
a preocupação do atual governo no fortalecimento econômico do Nordeste e da Amazônia. Há uma estreita ligação entre o que o ministro Tarcísio planeja para o Nordeste e para a Amazônia, exatamente para que esses pedaços do Brasil, ambos gigantescos, não só territorial, mas economicamente, a preocupação de fazer com que eles tenham viabilidade econômica, que eles possam, com seus próprios meios, crescer economicamente, se lançar em novas conquistas, porque são áreas que são perfeitamente aproveitáveis. Então, eu não vou nem ler aquilo ali, é só para passar os olhos e ver como já houve uma preocupação de direcionar esse crescimento da nossa infraestrutura para a Amazônia e para o nosso Nordeste. Isso é muito importante porque nós sentimos, sabemos e até acabamos nos culpando por ter uma região Sudeste, Sul e mesmo Centro-Oeste muito melhores do ponto de vista de infraestrutura do que o restante do país. O ambiente geopolítico sul-americano, há décadas, tem a maioria dos países dominado pela esquerda. Uma esquerda meio capenga, que deturpa os próprios valores da social-democracia e do Estado de Direito. Não dá para entrar em detalhes sobre isso, eu só estou considerando porque ela é um fator fundamental no planejamento estratégico do atual governo. As transformações sociais, econômicas e políticas aconteciam todas com um viés assistencialista. Isso, do ponto de vista de durabilidade para o país, é muito ruim, porque são programas assistencialistas que muitas vezes não têm porta de saída e vão condicionando a população a receber do governo auxílios que não são compatíveis. Ao contrário, que vai escravizando a população a ser monitorada pelo governo. Os países se aproximaram de um bolivarianismo, uma deturpação do peronismo, algumas situações políticas desagradáveis, aonde vigoram o excesso de direitos e o excesso de concessões. E muito poucos são os deveres e as obrigações dos cidadãos. Não temos uma ameaça iminente de conflitos armados, mas temos várias tensões, algumas delas até crescentes, ao longo dessas relações bilaterais. Estamos falando de América do Sul. As novas perspectivas, as alianças que podem acontecer, são incertas para o futuro. Já comentei sobre isso e vou voltar a comentar tamanha importância que eu acho na população brasileira entender o que significa a Amazônia no contexto mundial. É, no mínimo, imprudente pensar que um país com o potencial do Brasil não enfrentará disputas ou antagonismos ao defender seus legítimos interesses. Então, nós não podemos achar que todos que se aproximam do Brasil se aproximam com a melhor das intenções. Alguns se aproximam com a pior das intenções. E nós temos que ter sempre isso na cabeça. Nós somos um país cobiçado por tudo que possuímos, não só como material humano, mas, sobretudo, que possuímos como riquezas naturais e riquezas que foram plantadas ao longo do tempo. A segurança nacional exige forças armadas equipadas, permanentemente preparadas para a defesa da pátria e garantia da lei e da ordem.
Nós precisamos que algumas mudanças aconteçam, principalmente ligadas ao Poder Judiciário. Eu estou me referindo ao Poder Judiciário quando estou tratando de Amazônia, porque vivi, eu e o general Vilas Boas, talvez até mais intensamente do que eu, nós vivíamos não era ausência, mas era uma espécie de abstinência do Poder Judiciário na Amazônia. Passávamos, às vezes, 6 meses sem a presença de um juiz de direito em Tabatinga. Tabatinga é longe, é uma tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, mas exige, por maior razão ainda, presença constante do judiciário. Isso não acontecia. Isso se alastra pela Amazônia e acaba a insegurança jurídica campeando na Amazônia. Uma série de coisas que hoje são comentadas, terras que foram tomadas, gente que não tem documento de posse da sua terra, isso tudo foi fruto dessa ausência jurídica na Amazônia. Então nós precisamos algumas mudanças ligadas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário na Amazônia é moroso, os recursos e instâncias também são prorrogados por longo tempo, a impunidade é evidente, isso aí quem já viveu na Amazônia sabe que há uma impunidade explorada e evidente em relação aos crimes que são cometidos na Amazônia. As audiências de custódia, e isso é no Brasil inteiro, muita gente já comentou que é alguma coisa que precisa ser modificada, precisa evoluir numa direção mais de aspecto de justiça do que acontece hoje. A maioridade penal é um assunto de discussão. Eu não tenho ainda uma opinião formada, mas precisamos discutir isso seriamente, porque assim como as nossas vivências intelectuais, de conhecimento em todas as áreas da humanidade cresceram, também a maioridade no entendimento das coisas está acontecendo muito antes. Não estou nem querendo influenciar a cabeça de ninguém, mas isso tem que ser discutido por gente que é do ramo, que conhece o assunto, para chegarmos a um acordo. E a progressão da pena também precisa ser discutida. Bom, isso aí, em relação à Amazônia, só se multiplica. Nós precisamos valorizar nossos professores, nós precisamos cuidar com extremo zelo pela nossa educação. Nós não podemos aceitar que a educação brasileira continue pecando em assuntos básicos, que são formação da nacionalidade. Precisamos que os professores tenham estímulos salariais e profissionais que atraiam jovens qualificados. Precisamos currículos sem cunho ideológico. Escolas não são para fazer doutrinação ideológica, escolas são até para que as ideologias sejam discutidas, mas todos têm o direito de colocar suas ideias. Então nós não podemos transformar escolas onde os assuntos podem ser discutidos em pináculos de doutrinação de uma parte da juventude. Massificar as competências básicas, isso tem sido evidenciado nos concursos mundiais que o Brasil participa, onde aparecemos sempre nas últimas colocações, e precisamos resgatar, talvez isso ultrapasse a vontade de todos nós, que é resgatar a disciplina, não é a disciplina militar. Tem gente que confunde disciplina com alguma coisa militar. Não, disciplina é disciplina de vida, disciplina dentro do lar, disciplina dentro da sociedade, disciplina de aceitar as coisas como elas devem ser. E temos que cultivar os valores corretos da cidadania. Isso, no caso da Amazônia, é muito mais evidente, porque nós temos etnias, populações com culturas diferentes, mas que precisam se integrar nesse contexto de Brasil, sendo orientadas para isso. Não é uma coisa que possa viver
na ideia de cada uma dessas aglomerações de gente. É preciso que existam postulados que sejam de cumprimento geral. E aí vamos cair agora na Amazônia diretamente. Qual é o grande problema da Amazônia brasileira? Que é sentido imediatamente em qualquer conversa que se tenha sobre a Amazônia. É o monitoramento eficiente das nossas fronteiras terrestres e marítimas. Quando a gente fala monitoramento, nós temos que ver o monitoramento com duas conotações muito diferentes. Uma coisa é o monitoramento de uma fronteira normal. Por exemplo, a fronteira da Suíça com a França. O monitoramento que eles desejam lá é controlar a fronteira eficientemente. Trocar ideias sobre fronteira, cidades que são praticamente geminadas, que existem na fronteira. A nossa situação em relação às nossas fronteiras é muito diferente. As nossas fronteiras ultrapassam esse limite. Em algumas delas, nós temos ocorrências de ilícitos transfronteiriços que não abalam a soberania, que não são ofensivos à nossa nacionalidade, mas que prejudicam grandemente todo o contexto que existe no entorno dessa fronteira. Isso acontece com várias fronteiras brasileiras, com quase todas as cidades geminadas de fronteira, onde a gente acaba tendo verdadeiras quadrilhas multinacionais, né, que trabalham com uma liberdade muito grande, porque esse monitoramento ele é feito muito na base do monitoramento militar. Então, do ponto de vista de segurança militar, do ponto de vista de garantia da nossa soberania, de preservação do território, as nossas fronteiras estariam muito bem. Só que não é só isso que acontece na fronteira da Amazônia. E a evolução desse problema, exatamente essa transformação que foi acontecendo nas nossas fronteiras, de haver, nas partes interessadas, valores muito acima da convivência fraterna e do aproveitamento das melhores condições de um e de outro, nós passamos a viver não um problema de segurança pública, mas um problema de segurança nacional. E isto é preciso estar na cabeça de todos os brasileiros. Eu tive a oportunidade de levar vários grupos para conhecer as nossas fronteiras. Claro que uma parte das fronteiras. Para poderem ter uma ideia do que é isso em termos de Amazônia, a fronteira do Brasil terrestre tem 17 mil quilômetros. 17 mil quilômetros são 17 vezes a distância Rio-Brasília. Ou seja, se eu botar a minha testa na janela do avião, quando o avião decolar do aeroporto Santos Dumont ou do Galeão, ficar ali na janela olhando, eu vou passar toda a viagem olhando e vou ver apenas 1.100 quilômetros de fronteira. A nossa fronteira terrestre são 17 mil quilômetros. E a fronteira amazônica são 11 mil quilômetros. Então, não são números desprezíveis. Eu, uma vez, numa outra conversa dessa sobre a Amazônia, recebi a pergunta, general, quantos soldados o senhor tem na Amazônia? Eu arredondei, para ficar mais fácil para a cavalaria, eu arredondei para 30 mil soldados. Tenho 30 mil soldados. Aí o entrevistador perguntou, o senhor não pode botar todos esses soldados na fronteira? Posso, vamos fazer as contas. Nós temos na Amazônia 11 mil quilômetros de fronteira. Se eu colocar todos esses 30 mil soldados na fronteira, de mãos dadas, eu vou ocupar com cada dupla de soldados um pedacinho ali de 2 metros. Com 30 mil soldados, eu vou ocupar 60 mil quilômetros, 60 mil metros, ou seja, 60 quilômetros. Eu tenho que cuidar de 11 mil. Então, esse número de soldados que eu precisaria para fazer esse monitoramento
de uma forma muito mais eficiente e a exceder todas as possibilidades do país. Então, nós temos que recorrer a um artefato moderno e indispensável, que é o progresso tecnológico. Nós precisamos povoar e conceder à Amazônia equipamentos que permitam o menor uso de pessoas e o maior uso dos atuais recursos tecnológicos que eu tenho. Só que isto é caro, ainda que há gente que diga que se pagam com o tempo, mas, em princípio, são dispositivos caros. Então, este é um problema de segurança nacional. Nós temos que investir pesadamente em ciência e tecnologia para monitorar a nossa fronteira. Estamos falando somente de fronteiras terrestres. Temos mais, cerca de 9 mil, se considerarmos as reentrâncias e saliências, vamos ter mais 9 mil quilômetros de fronteira marítima, também seriamente cobiçado em relação ao Brasil e seriamente comprometido com a presença de tecnologia para poder se tornar eficiente. Isso aí eu botei apenas essa foto, é a foto de um pelotão do Exército na fronteira, nossos famosos pelotões de fronteira, Pelfron. Aí moram, chega a ter até 100 militares que povoam esse pelotão de fronteira. Mas olha o espaço que ele ocupa. É muito pequeno em relação ao tamanho da fronteira brasileira. Mas eles são os grandes guardiões da nossa soberania e da nossa integridade territorial. E aí nós temos que falar do valor geopolítico da ocupação portuguesa. A ocupação portuguesa, naquela época da colônia, já vislumbrou como ia manter a Amazônia brasileira. E quando a gente para pensar no que foi feito em relação à Amazônia, é fantástico, porque imaginem uma área maior do que a Europa Ocidental, cercada de países de língua espanhola, com os seus centros de poder muito mais próximos da fronteira do que o Brasil, que tinha o seu centro de poder, primeiramente em Salvador, bem mais tarde no Rio de Janeiro, muito longe dessas áreas fronteiriças, e tendo que administrar essas fronteiras. E os portugueses tiveram a capacidade, numa época onde os meios eram muito reduzidos, tiveram a capacidade de colocar um pelotão de fronteira em cada uma das penetrantes principais rios que penetravam na Amazônia. Com isso, eles conseguiram manter a Amazônia incólume e manter uma coisa que foi muito difícil no mundo inteiro. Manteve a língua portuguesa. Nós chegamos em qualquer lugar na Amazônia hoje e falamos português. Pequenas diferenças regionais, de nome de fruta, mas todos falam português. Se nós pararmos para pensar o quê? Se nós olharmos o mapa da América do Sul para ver o que significa isso em termos de geopolítica e capacidade de presença, é uma coisa inacreditável. É inacreditável o que foi feito. Em Rondônia, que já foi território de Rondônia, nós temos um dos pelotões de fronteira que é instalado numa área bem remota, onde era muito difícil chegar. E os portugueses instalaram lá o Forte Príncipe da Beira. O Forte Príncipe da Beira é todo de pedra. E não tem pedra em Rondônia. Eles chegaram, as pedras chegaram sendo lastro das caravelas ou das embarcações portuguesas que chegaram até lá. Então isso aí chama-se amor à terra que lhes pertencia, que depois, por herança, veio a ser nossa. Mas já foi nos entregue com esse carimbo, né? Somos uma terra onde se fala português e onde nós vamos manter toda unida. E reparem que o restante da América do Sul é toda fragmentada. E o Brasil manteve seus 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, uma área impressionante, toda unida, exatamente por esse trabalho
feito pelos portugueses. Mas, ainda assim, o grande problema da Amazônia é a presença rarefeita do Estado. O Estado se faz muito pouco presente na Amazônia. A única presença efetiva na Amazônia, hoje em dia, aos poucos estamos conseguindo mais presença da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, mas a presença efetiva que aconteceu na Amazônia desde o tempo do Brasil colônia, mais recentemente uma presença efetiva da Marinha, que custou a se voltar para a Amazônia, até por uma questão de tradição. A Marinha é marinha de mar, não é marinha de rio. Então, demorou para eles entenderem que, no caso da Amazônia, os rios eram o mar da Amazônia. Eles precisavam participar dessa proteção à Amazônia. Então, a única presença efetiva da Amazônia é essa presença das Forças Armadas. Exatamente por essa presença rarefeita, a vigilância efetiva sobre a fronteira é muito pequena. Então, nós temos uma presença marcante, muito desgastante e extremamente nociva de ilícitos transfronteiriços. Quais são esses ilícitos? Tráfico de drogas e armas. Vamos voltar a falar nisso já já. Contrabando e descaminho. Eu fui aprender o que era descaminho quando eu era comandante militar da Amazônia, por causa da fronteira da Venezuela, onde os nossos carros Pampa, que eu nem sei a marca, sou horrível de marca de carro, mas se chamava Pampa, né? Era uma caminhonetezinha que tinha um tanque de 120 litros, já de fábrica, ia lá na Venezuela, abastecia e voltava. Isto não era contrabando, isso era um descaminho, porque ele fazia passar para o lado de cá uma matéria-prima que não era proibida por lei, mas não pagava imposto. Então, era um ilícito, que era o descaminho. O tráfico de animais e pessoas. Isso é comum na fronteira. Tráfico de animais e pessoas. A biopirataria, que é o tráfico de espécimes vegetais, que isso acontece com muita frequência. A extração ilegal de madeira, que hoje talvez seja desses ilícitos o que mais nos preocupa, nos incomoda e nos empobrece. Então, nós temos uma extração feita ilegalmente numa parte da Amazônia. Merece um capítulo especial isso aí, mas eu vou falar muito pouquinho sobre isso. A extração, ela é flagrantemente ilegal, acontece numa área demarcada da Amazônia, que é o leste do Pará, e acontece por quê? Porque ali passa Belém-Brasília e ali saem várias vicinais, que eu acho que só o ministro Tarcísio sabe o nome, ele conhece o nome de todas as estradas, a estrada que liga nada a coisa nenhuma, ele sabe o nome, sabe o número, mas a gente não sabe. Só que essas estradas existem, muitas vezes não são pavimentadas, mas são usadas para extração de madeira nas bordas dessas estradas e transporte com facilidade. Se não fizer isso, tem que transportar no rio. E o transporte fluvial, além de ser muito mais demorado, é muito mais caro e as perdas são muito grandes. O que nós já tentamos mostrar e demonstramos para alguns diplomatas que nos acompanharam a uma visita à Amazônia? Hoje nós já conseguimos saber, graças ao laboratório da Polícia Federal, que tem sido usado por várias entidades, nós conseguimos saber o DNA da madeira. Que madeira é aquela? Eu, por exemplo, não sei nada de madeira, eu não sei o que é mogno, o que é peroba, o que é... Então, o DNA da madeira, ele existe. E esse laboratório identifica. Ele corta um pedaço da madeira, identifica o DNA da madeira, sabe de onde ela está sendo extraída e quem é que está comprando essa madeira. Esse é o mais importante. A madeira é tirada para ser vendida e alguém está comprando essa madeira e usando um ilícito para fazer essa madeira mais barata. Então, se eu consigo ter o DNA da madeira, eu posso ir lá e falar, vem cá, tá certo, o Brasil está fazendo extração ilegal de madeira, vocês estão comprando, vocês são partícipes dessa ilegalidade. E isso hoje nós estamos conseguindo fazer com um resultado muito positivo.
Extração ilegal de minérios é outro ponto dificílimo de ser controlado na Amazônia, porque a extração ilegal de minérios ela é feita na Amazônia inteira. Começa, às vezes, num pedacinho de terra, por exemplo, Boa Vista, no território de Roraima, era famosa pela possibilidade que tinha quem varria a rua de juntar pó de ouro. Tanto que até hoje tem uma estátua do garimpeiro lá em Boa Vista. É a grande figura da história de Roraima, é o garimpeiro. E isso aí é extremamente difícil de controlar, porque os meios utilizados para a exploração, eles são muitas vezes destrutivos, destroem a barranca do rio, usam mercúrio, mas é a grande aspiração desse pessoal que acha que vai ficar rico pegando ouro. É uma forma de ficar rico? É, mas isso tem que ser feito controlado. Para isso nós temos que ter organismos que controlem essa exploração. E temos certeza que a Amazônia é talvez o lugar mais rico do mundo em relação a minérios. E minérios de alto valor no mercado mundial, como é o caso do nióbio, que todo mundo sabe que nióbio, o Brasil é o que tem mais nióbio do mundo, mas graças à dificuldade de exploração, nós continuamos a ser o maior guardião do nióbio do mundo. Mas não sabemos, se não tiver muito cuidado, quanto tempo nós vamos conseguir proteger esse nióbio, que é um mineral extremamente rico, muito aproveitável nesses avanços tecnológicos, e nós nunca demos ao nióbio o necessário, nunca tivemos com o nióbio o necessário cuidado. Então é preciso que a Amazônia inteira seja levantada quanto às suas riquezas minerais, porque é algo incalculável. Todas as projeções que fazem, elas são deficitárias em termos de qualidade. Nós não sabemos o que nós temos na Amazônia, e certamente é alguma coisa absolutamente fantástica. E só isso já faria a Amazônia uma terra altamente cobiçada. É possível monitorar a fronteira? É. Vamos só ver aqui o que acontece. Essa é a fronteira terrestre do Brasil. 17 mil quilômetros de extensão. 11.500 quilômetros de fronteira de selva. O México com os Estados Unidos tem 3.200 quilômetros. Ou seja, 3.200 quilômetros são 1/5 da fronteira terrestre brasileira. Os Estados Unidos não conseguem controlar essa fronteira. Então, imaginem o que é controlar 17 mil quilômetros, e o aspecto da fronteira americana é esse aí, ó. É bem mais fácil de controlar do que a nossa fronteira virgem da Amazônia Ocidental. Aí nós temos uma foto de um aspecto da fronteira brasileira. E vejam como é difícil fazer um patrulhamento numa área com essa configuração geográfica. Essa é a fronteira do rio Oiapoque, do Brasil, com a Guiana Francesa. Volta e meia tem protestos da França com relação a tráfico na fronteira. Essa fronteira agora anda na moda, a fronteira Brasil-Venezuela, lá em Santa Helena de Uairém. Também uma fronteira onde se fazia muito descaminho de gasolina, e hoje é onde passam a maioria dos venezuelanos que correm desesperadamente. Eu fui visitar, tem cerca de um mês, nós fomos visitar a Operação Acolhida, lá em Roraima, e é uma coisa que merecia até uma atenção especial da imprensa, para verificar o trabalho fantástico que tem sido feito lá, para verificar o que é o desespero das pessoas que são obrigadas a deixar o seu país, a sua família, o que conseguiram reunir durante toda a vida, para passar para um outro país, onde são estrangeiros, onde se sentem num território diferente, numa situação diferente, e que
muitas vezes são obrigados a tomar essa atitude em virtude da situação que estão vivendo na Venezuela. Então, isso é só para ver o que acontece com os nossos irmãos que são socialistas, como se o socialismo fosse uma grande virtude e uma grande saída para a humanidade. Aí tem a fila que existia lá de descaminho da gasolina, era a viatura que eu falei, a Pampa, era desse tipo assim. Filas e filas, corrupção na fronteira, os guardas da fronteira da Venezuela, a própria polícia venezuelana levavam grana para passar uma viatura na frente. Quase todas as casas em Santa Helena de Juarez têm um tambor de gasolina para vender gasolina a quem quisesse. Então, esse era outro aspecto interessante. Outro aspecto da fronteira brasileira, o Rio Japurá, que é fronteira de Brasil com a Colômbia, está aí uma embarcação militar brasileira fazendo uma patrulha. Isso é uma rotina nos pelotões de fronteira, mas com um equipamento bastante modesto. Aí pega uma organização clandestina, criminosa, um PCC da vida, fazendo transporte de cocaína, ele passa com um motor de 450 cavalos por uma pobre de uma embarcação do Exército Brasileiro com uma rabeta, dá adeus para o soldado e vai embora. Isso aí é equipamento, custa dinheiro, é zelo com a nossa capacidade de patrulhamento da fronteira e zelo pelo território brasileiro. Está aí outro do Rio Purus, Brasil e Peru, e essas são cidades geminadas, que existem na Amazônia. Hoje já existem cidades geminadas na Amazônia, na área de selva, aonde não se sabe, os moradores não sabem exatamente aonde estão, se estão do lado de Mato Grosso do Sul, se estão do lado do Paraguai. Aí está a ponte da amizade entre Brasil e Paraguai, isso já é fora da área de selva, mas é um exemplo de fronteiras altamente povoadas, frequentadas, e essa ponte, por exemplo, Brasil-Paraguai, que muita gente conhece, né? Que liga ali Foz do Iguaçu antigamente a Porto Stroessner e hoje a Cidade do Leste. Isso aí fechado meia hora é um caos absoluto nas duas cidades. Então, qualquer medida restritiva nessa área rapidamente se transforma numa situação extremamente desagradável. Qual é a solução? Nós não temos pendências que possam ser qualificadas de estados beligerantes na nossa fronteira. Temos alguns contenciosos que de vez em quando reaparecem, mas são resolvidos. E o que interessa para nós é que os nossos vizinhos vejam essas organizações criminosas como realmente algo que tenha que ser combatido e que tenha que ser devidamente expurgado. É muito difícil hoje. O volume de negócios que acontece na fronteira brasileira terrestre é uma coisa impressionante. E é muito difícil você conseguir estabelecer sistemas jurídicos, sistemas de repressão dos dois lados da fronteira que se entendam e que possam agir fortemente sobre as organizações criminosas. E mais, as organizações criminosas agora têm sofrido perdas sérias porque tem havido uma apreensão muito grande de drogas no lado brasileiro. O Brasil é o maior local de passagem de droga do mundo. Pouca gente se dá a importância do que isso significa. É o local de maior passagem de droga do mundo, incluindo cocaína, crack e maconha, para ser breve. E as organizações criminosas que atuam nesse ramo de atividade ilícita, elas são hoje empresas muito bem administradas. Elas têm um recompletamento de pessoal incrível, quase que imediato, pessoal treinado em situação real, que assume seus lugares com vasto conhecimento da sua proficiência. São organizações que cresceram muito, são empresas multinacionais,
e que tem muito dinheiro para gastar, para corromper aqueles que tentam impedir a sua atuação. Então, isso é um problema sério. Mais um ponto que a Amazônia sofre por ser a terra cobiçada que é. Temos, por um problema geográfico, na nossa fronteira oeste, um império cocaleiro que reúne o Peru, a Colômbia e a Bolívia, combatidos pela polícia desses países, combatidos pelas forças armadas desses países, mas eles são atuantes, eles têm dinheiro para gastar na propagação desses ilícitos e acabam fazendo do Brasil o seu principal local de passagem. Aí, o Brasil é a principal rota de passagem da cocaína rumo à Europa, diz um relatório da Sociedade Administradora de Drogas americana. O Brasil é o maior mercado de crack do mundo, é o segundo de cocaína. No último ano, 1 em cada 100 adultos fumou crack, ou seja, 1 milhão de brasileiros. O país é responsável por 20% do consumo global de cocaína, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Olha o fluxo do ilícito transfronteiriço. Vejam por onde eles passam. Existe um fluxo fluvial que, antes do CIPAM-CISVAM, que é o instrumento da Força Aérea Brasileira, que faz esse patrulhamento desse imenso território amazônico e que não existia na medida que existe hoje, isso era realizado com aviões, avionetas. A partir da implantação do CIPAM-CISVAM, eles passaram a adotar o transporte fluvial. Inicialmente, muita gente diz, mas isso é muito lento. Isso é ilusão. O transporte fluvial é lento no primeiro transporte. No segundo, pode usar tartaruga, que vai chegar todo dia, chega no lombo da tartaruga, mas chega todo dia. Então, a velocidade do transporte deixa de influir. Ele vai chegar todo dia. E temos a rota terrestre, que se vale do transporte fluvial até um certo ponto e depois segue com o transporte terrestre, além de seguir para dentro do Brasil, para o interior do Brasil, principalmente Paranaguá, sai para os Estados Unidos e para a Europa, ali por aquelas 2 setas vermelhas mais na parte superior aí da nossa projeção. A BR-319 é uma aspiração muito forte dos manauaras, que querem a implantação da BR-319, é um desejo também de Porto Velho, é a estrada Porto Velho-Manaus, importantíssima para o desenvolvimento de Porto Velho, mas que eu já disse para todos que quiserem ouvir, vai ter que ser a estrada mais vigiada do Brasil, vai ter que ter o maior dispositivo de segurança que nós já vimos numa estrada de rodagem. Ou nós teremos na BR-319 o ponto de junção dos 2 grandes eixos de transporte de droga do Brasil. Nós precisamos, isso está melhorando bastante. Nós hoje temos uma ligação muito grande entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as nossas Forças Armadas que atuam nisso, mas nós precisamos que eles trabalhem sempre unidos, porque cada um tem o seu ramo de atuação. Um tenente do Exército Brasileiro não conhece cocaína, ele não sabe o que é cocaína. Ele precisa do especialista da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, para trabalhar junto com ele. Ele não conhece nota fiscal, porque a nota fiscal é da Receita Federal. Ele não conhece quais são as atribuições da FUNAI, por exemplo, o que é uma terra indígena, o que não é terra indígena. Ele precisa do IBAMA para fazer um reconhecimento de madeira. Ele não sabe a madeira que ele está apreendendo, qual o valor que tem, qual é a madeira que está sendo ilegalmente transportada. Do INCRA, das polícias estaduais, isso tem melhorado bastante em relação à Amazônia. A preservação da floresta. Isso aí é uma coisa interessante também, porque isso é quase que uma coisa romântica, né? Ela só acontecerá se nós proporcionarmos
aos famosos e românticos povos da floresta, coloquei entre aspas ali de propósito, os povos da floresta, eles precisam, para não destruir o ambiente, ter acesso a uma vida digna, a uma vida confortável e uma vida economicamente viável. Senão, ele vai se vender aos que usam do ilícito, aos donos dessas organizações criminosas. Então, nós precisamos proporcionar a esses que nós sempre enaltecemos como os povos da floresta condições de vida que permitam que eles não se vendam ao ilícito. Precisamos reformular a nossa política ambiental, que é historicamente confusa, com reflexo direto nas políticas fundiária e energética. A nossa política ambiental é muito confusa, muito confusa. É preciso ter um ordenamento jurídico e uma segurança jurídica para quem depende do meio ambiente. Precisa um respeito ao novo Código Florestal, um código que foi muito bem coordenado pelo ministro Aldo Rebelo, que esteve aqui anteriormente. É um Código Florestal invejado pelo mundo inteiro e muitas vezes não valorizado e não respeitado pelo brasileiro. É preciso um equilíbrio entre ruralistas e ambientalistas. A ministra Tereza Cristina tem colocado isso aí muito bem. Nós usamos muito pouco de terras amazônicas para trato de agricultura, produção de frutas. É pouquíssimo que é utilizado da área amazônica. Então, nós não temos problema de invasão da Amazônia com exploração agrícola. Intensificar as ações repressivas, é preciso que haja um empenho de todos esses órgãos que são encarregados de patrulhar a existência correta das instituições no dia a dia. Não pode dar espaço entre as operações. Cometemos esse engano do ano passado para esse ano. Nós tivemos um apoio muito grande de várias entidades e deslocamos tropas, deslocamos polícia, deslocamos pessoal do IBAMA para uma área muito grande da Amazônia e não teve o efeito que nós esperávamos. Mas nós aprendemos muito. Tudo que é feito na Amazônia, exatamente por carecer de continuidade, quando adquire o aspecto da continuidade, aprende muito e aí começa a ter resultado. Fortalecer o IBAMA, que é um órgão fundamental nesse trato do meio ambiente. Educar a população para o manejo florestal. Se eu sou ignorante do ponto de vista agrícola, se eu sou um ignorante do ponto de vista de aproveitamento da floresta, eu não posso exigir do seu habitante que haja corretamente. Isso precisa ser tratado nas escolas, precisa ser ensinado à população que já tem uma certa idade, mas é preciso ser cultivado o manejo florestal. Isso é uma coisa altamente discutível, mas que eu já me convenci que esse é um dos aspectos que a Amazônia é prejudicada por ambições externas, muito menos do que por convicções de meio ambiente. A nossa energia elétrica na Amazônia é interminável, há um potencial hidrelétrico gigantesco. Nós precisamos usar a argumentação, bom senso, racionalidade para utilizar com sabedoria o que nós dispomos de potencial de energia elétrica na Amazônia. Nós temos já, eu não vou citar exemplos que podem atingir engenheiros, não é o que me interessa aqui. Interessa conscientizar, nós precisamos mudar o conceito de aproveitamento da energia elétrica na Amazônia. Existe já mais de uma dúzia de projetos prontos de hidrelétrica que foram barrados, cujas obras estão ou não iniciadas ou atrasadas, por causa de ações judiciais que dão ouvidos a uma série de argumentos que não são consistentes. Então, isso aí é um ponto sério da Amazônia. Para terem uma ideia de que isso é inadmissível, nós tínhamos no estado de Roraima toda a nossa energia elétrica do estado de Roraima vinha da Venezuela.
Então, não tem justificativa com o potencial hidrelétrico da Amazônia que nós tenhamos dependência de um país vizinho para manter o fornecimento de energia elétrica no estado de Roraima. Então, isso é o típico que só pode ser justificado por ambições ilícitas em relação ao Brasil. Então, nós precisamos cuidar do aproveitamento da energia hidrelétrica com toda a racionalidade possível, acabar com essa história de fio d'água, que isso é uma bobageira, já li de vários lugares que isso não se justifica, não há porquê, e fazer do nosso potencial hidrelétrico, que é uma energia extremamente limpa, é uma energia refinada, que poucos países do mundo podem ter. E nós não temos por essa ambição pouco escondida que existe em relação a isso. Aproveitar a biodiversidade, que é o tesouro escondido da selva. A biodiversidade na Amazônia, ela é avaliada em trilhões de dólares. Ela é avaliada em trilhões de dólares. É uma quantia que nós não conseguimos imaginar. Porque outro dia saiu uma comparação entre milhão e bilhão, né? Que 1 milhão você contava em 10 dias e 1 bilhão levava não sei quanto tempo. E aí a gente vai sentindo o que isso significa. Imagina o que é trilhões de dólares que estão na floresta e que vão ser explorados por quem chegar primeiro. Isso é que é o mais importante. Essa biodiversidade vai ser explorada por quem chegar primeiro e tiver expertise para explorar corretamente, explorar com sustentabilidade esse tesouro escondido na selva. Então nós temos... Isso é uma coisa que se vê muito escrito, eu não tenho a comprovação disso, mas dizem que a maioria das pesquisas que são feitas por estrangeiros, que são acolhidos por entidades universitárias na Amazônia, vão embora do Brasil sem nós tomarmos conhecimento. Tem que mudar as leis contra a biopirataria, porque muitas delas, ao invés de serem leis benéficas, são leis que prejudicam o aproveitamento potencial da flora e dos micro-organismos, seja na medicina, seja na indústria. Então, isso é um ponto que nós não podemos esquecer. Perseguir, isso aí são duas palavrinhas também fundamentais. Isso precisa estar na cabeça de todos os moradores em qualquer lugar do mundo. Desenvolvimento sustentável, que às vezes são duas ou três medidas que transformam um desenvolvimento criminoso num desenvolvimento sustentável. Isso é outra coisa que precisa ser muito bem esclarecida, principalmente pelos meios de educação. Eu botei os nomes aí de algumas das nossas entidades que são ONGs, né? E algumas delas trazendo graves prejuízos aonde elas se metem, porque exatamente são regidas por ambições, são regidas por interesses e não por essa grandiosidade que eles querem espalhar. Estou refazendo aí o repúdio a essas ONGs. Realizar uma regulação fundiária, isso é outra coisa extremamente difícil. Imaginem 5 milhões de quilômetros quadrados, mais da metade do Brasil, tendo que, de repente, sofrer uma reavaliação, porque há terras, o que está escrito ali que há terras com 3 andares, é verdade. Nós temos lugares na Amazônia que há terras que têm legalização em 3 entidades diferentes, né? 3 cartórios diferentes têm a legalização daquela terra ali. 3 proprietários são perfeitamente legalizados. Como é que vai fazer isso andar? É muito difícil. Esse é um grande desafio em relação à nossa Amazônia. A política indigenista precisa, com urgência, ser revista e corretamente interpretada. Ela interessa diretamente às Forças Armadas, porque afeta a soberania e a segurança nacionais. A maioria dos tratamentos que são feitos, seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista de prevenção de alguns problemas de terra, problemas de agricultura,
a maioria deles são tratados pelas Forças Armadas. A maioria das vezes que essa população tem acesso a um médico, é um médico do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. A Marinha mantém embarcações que são verdadeiros anjos ao longo do itinerário dos rios. Então, eles fazem isso com bastante frequência. Só que não é missão das Forças Armadas levar apoio médico para as nossas etnias. Aí estão os nossos territórios indígenas, muitos deles propositalmente demarcados na nossa faixa de fronteira. E eu já disse isso e repito todas as vezes que for necessário. São ameaças, sim, à segurança nacional. São ameaças, sim, à soberania nacional. Eu fui com, na época, o comandante do 6º Comando Aéreo Regional ao território indígena de... Lá no norte, não vou nem dizer o nome para ninguém se preocupar em procurar no mapa. No norte de Roraima, houve uma acusação que aviões estrangeiros estavam violando o espaço brasileiro. Eu tinha acabado de chegar à Amazônia, fui com um companheiro meu, que era o comandante aéreo regional, lá nessa etnia. Numa delas, eu sabia que era uma etnia brasileira. A outra, nunca tinham ido. Aí, dentro do território nacional, flagrantemente dentro do território nacional. Fui lá, parei na primeira etnia, havia 2 freiras que se responsabilizavam ali por cuidar dos índios. Era bem organizadinho e tudo. Elas diziam que ouviam passagem de avião por cima, não sei o quê, confirmaram, mas disseram que, para todos os efeitos, eram aviões que estavam querendo poupar gasolina. Para que dar uma volta lá em cima, se podiam cortar o território brasileiro? Faziam isso inocentemente. Depois nós apresentamos uma reivindicação, isso foi rapidamente solucionado. Mas nessa segunda aldeia que nós visitamos, nenhum indígena falava português. E não falavam espanhol e nem falavam a sua língua materna. Falavam inglês, porque eram nômades e tinham vindo da Guiana, antigamente Guiana inglesa. Então vejam o espanto nosso de não conseguir conversar com um habitante do Brasil, que estava dentro do nosso território e que não falava português. Então é isso aí que é ameaça à soberania nacional, é ameaça à integridade nacional. E nós não podemos aceitar que essas demarcações sejam feitas sem uma absoluta consciência do que estão fazendo. E isto não aconteceu até agora. Isso tem sido muito mal feito e é preciso que tenha um outro tratamento. Precisamos nos voltar para os avanços tecnológicos do século XXI. ênfase na tecnologia para a implantação de sistemas integrados de monitoramento de fronteiras. Nós temos isso tudo já planejado, nos faltam recursos, os recursos se escassearam muito nos últimos 8 anos, nós começamos a fazer, temos um projeto piloto instalado em Mato Grosso do Sul, mas ali praticamente se interrompeu a implantação do SISFRON, que era o Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras. E temos na nossa fronteira marítima o SISGAAS, que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. A Amazônia Azul, ela apareceu por um lampejo genial do então comandante da Marinha, Almirante Guimarães, que verificando a grande predominância que havia nos olhos voltados para a Amazônia Verde, ele criou esse termo para caracterizar a Amazônia Azul, que é tão importante quanto a Amazônia Verde. E todos começavam a plantar a Estratégia Nacional de Defesa e davam uma importância extrema à Amazônia Verde, esqueciam da Amazônia Azul. E ele, nesse lampejo genial, ele conseguiu trazer para a Amazônia Azul a mesma importância, a mesma necessidade de atenção da Amazônia Verde. E essa necessidade se comprovou
no início do ano passado, quando houve aquele derramamento de petróleo que afetou todas as nossas praias do Nordeste. Isso aí é o sistema todo ele instalado, como seria feito esse monitoramento. Parece uma coisa desnecessária, mas não é não. E nós precisamos encontrar portas de saída para a política assistencialista. Só política assistencialista é demagogia. Isso aí não resolve. A política assistencialista é necessária, mas ela precisa ser acompanhada daquilo que vai transformar essa necessidade de apoio governamental, vai encontrar portas de saída para essa população se manter sem precisar desse auxílio governamental. O Bolsa Família beneficiava cerca de 14 milhões de famílias brasileiras, agora vai ser implantado o Auxílio Brasil, mas nós precisamos encontrar porta de saída para essa política assistencialista. Ninguém pode condenar qualquer governo por tirar brasileiros da miséria. Aqueles que condenam isso ou não têm coração ou estão absolutamente envolvidos com outros interesses. A pergunta é: qual é o incentivo para que esses beneficiados se libertem desse auxílio e busquem seu sustento por um trabalho honesto e produtivo? Precisa exatamente criar porta de saída. Precisa dar a eles condições de aprender a fazer alguma coisa que lhes sustente. O Brasil é um país incontestavelmente riquíssimo. Ontem estava anunciando um superávit aí do Brasil, né? Totalmente inesperado. Porque o Brasil é riquíssimo. Aonde se parou de roubar, se teve um incremento de dinheiro assustador, né? Então o Brasil é um país riquíssimo. Precisa fazer uma opção para o futuro. Entre ser um país respeitado, com alto padrão de saúde, de educação, segurança, baixo nível de corrupção, reduzido consumo de drogas e combate à desigualdade social, ou ser o paraíso da corrupção, do tráfico de drogas, da ineficiência do setor público, da impunidade e da decadência dos valores da sociedade. A escolha é nossa, a escolha é do brasileiro e das brasileiras. Precisamos colocar sempre o Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, General Augusto Heleno, por essa brilhante aula que encerra o terceiro webinar. No ano que vem a gente vai voltar. Pois é, comemorando o 2022, os 200 anos da nossa independência. Quero agradecer em nome do Instituto General Vilas Boas,